Salve, salve galera da comunidade Matemática Ninja, tudo bem com vocês? Professor Francisco Souza trazendo mais um vídeo para o canal, dando continuidade agora ao projeto Enem. Estou trazendo hoje a resolução da prova de 2019 do Enem do Caderno Azul, as três primeiras questões, galera, as questões de número 136 a 138. Mas antes, se você ainda não é inscrito em nosso canal, clica aí embaixo, se inscreve e vem participar, ativando o sininho das notificações, você fica informado dos novos vídeos assim que eles forem postados. E deixa o teu like aí, clica no joinha para ajudar a fortalecer o nosso trabalho e a divulgação do nosso canal. Beleza, galera? Então vamos lá para as questões. A primeira diz o seguinte: um grupo de países criou uma instituição responsável por organizar o Programa Internacional de Nivelamento de Estudos, o PINE, com o objetivo de melhorar os índices mundiais de educação. Em sua sede foi construída uma escultura suspensa com a logomarca oficial do programa em 3 dimensões, que é formada por suas iniciais conforme mostra a figura. Então está aqui as letras, que são as iniciais da instituição. Essa escultura está suspensa por cabos de aço, de maneira que o espaçamento entre letras adjacentes é o mesmo. Todas têm igual espessura e ficam dispostas em posição ortogonal ao solo, como ilustrado a seguir. Aí a gente tem aqui uma projeção em 3D, dessa logomarca pendurada por cabos de aço, como diz o nosso enunciado. Ao meio-dia, com o sol a pino, as letras que formam essa escultura projetam ortogonalmente suas sombras sobre o solo. A sombra projetada é... Então vamos lá. Considerando algumas coisas que foram ditas aqui, que essa logomarca está suspensa por cabo de aço, o espaçamento entre as letras é o mesmo, ou seja, entre uma letra e outra existe um espaço vazio que não vai projetar a sombra, tá? Então tem que ter sim, entre uma letra e outra, aquele espaçozinho vazio. Só o a pino projeta ortogonalmente, ou seja, forma um ângulo reto com a superfície da Terra. Bom, então vamos lá. A letra A, galera. A letra A não tem como ser. Por que não tem como ser? Porque a gente está vendo aqui que a letra A está mostrando para a gente uma sombra sem espaçamento nenhum. Então a letra A já está fora de consideração. A letra B, galera, também está fora. Porque dá uma observada aqui. Essa sombra aqui corresponde à sombra da letra N. A gente sabe que a letra N tem três segmentos aqui, mas que quando a gente olhar de cima, esses segmentos eles estão unidos, então não vai ter espaçamento no meio da letra N, como a sombra da letra B está indicando. Então a letra B também não é. As letras C e D, galera, elas não são, porque dá uma olhadinha aqui para a sombra projetada referente à letra P. Ela é muito estreita. A letra P tem essa parte aqui curva, que faz com que ela tenha, por exemplo, quase a mesma extensão da letra E. Então, a letra P com quase a mesma extensão da letra E. Então, vejam a diferença. A extensão da sombra da letra P e da letra E. Muito diferente, tanto na letra C quanto na letra D. Sem contar que aqui também, na letra D, existe mais uma vez aqui uma sombra no meio da letra N, o que não corresponde à verdade. Sendo assim, a alternativa correta da questão é a letra E. Questão 137. A hidrangea macrófila é uma planta com flor azul ou cor-de-rosa, dependendo do pH do solo no qual ela está plantada. Em solo ácido, ou seja, com pH menor do que 7, a flor é azul, enquanto que em solo alcalino, ou seja, com pH maior que 7, a flor é rosa. Considere que a hidrangea cor-de-rosa mais valorizada comercialmente numa determinada região seja aquela produzida em solo com pH inferior a 8. Sabe-se que o pH é igual a menos o log de X na base 10, em que X é a concentração de íon hidrogênio H+. Para produzir a hidrangea cor-de-rosa de maior valor comercial, deve-se preparar o solo de modo que X assuma. Então a gente tem aqui as alternativas. Então vamos, galera, vamos considerar algumas coisas aqui. Por exemplo, as cores da hidrangea, ela pode ser azul ou pode ser cor-de-rosa. Quando esse pH for menor que 7, ela vai ser azul, e quando for maior que 7, ela vai ser cor-de-rosa. Mas existe uma hidrangea que é mais valorizada comercialmente, que é aquela que é produzida no solo com pH inferior a 8, ou seja, quando passar de 7 e for inferior a 8, nós teremos essa hidrangea cor-de-rosa mais valorizada. Então, existe um pH intermediário aqui entre 7 e 8 que vai produzir essa cor-de-rosa mais valorizada.
Então vamos lá, o que é que a gente vai ter que considerar aqui agora? Ele diz no próprio enunciado que o pH é igual a menos o log de x na base 10. Então eu vou substituir aqui pH pela expressãozinha logarítmica que o representa. Então, ó, a gente tem aqui que menos o log de x na base 10 está entre 7 e 8, tá? Ou seja, o que a gente resolver daqui vai ser a obtenção do valor de x para a produção dessa planta na cor de rosa, que é mais valorizada, que é exatamente o que a questão está querendo. Então vamos lá, a gente vai ter uma questão de logaritmo que a gente vai ter que considerar algumas propriedades antes da gente começar, tá? A primeira propriedade que a gente vai precisar para analisar essa questão é essa daqui, ó, que o log de n na base n é igual a 1, ou seja, no logaritmo onde a base e o logaritmando são iguais, o valor desse logaritmo é 1. Por que eu vou utilizar essa propriedade, galera? Porque tanto esse 7 quanto esse 8, eles vão ter que ser escritos em função de logaritmo e um logaritmo com a mesma base. Ok, então para não alterar esses valores, a gente vai fazer uma multiplicação. Qual é o elemento neutro da multiplicação? O elemento neutro da multiplicação é o 1. Então 7 vezes 1 dá 7, 8 vezes 1 dá 8. Então, para que eu possa substituir aqui o 1 por um logaritmo que seja também igual a 1, então esse log tem que ter base e logaritmando iguais. Então, vê o que é que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar o 7 e multiplicar pelo log de 10 na base 10. Primeiro que todos os logs têm que ter a mesma base. E como a gente precisa que ele seja igual a 1, então o logaritmando precisa ser igual a 1, igual a 10 também. Então a gente tem aqui, ó, logaritmando 10, base 10. Do outro lado também, eu vou multiplicar o 8 pelo log de 10 na base 10. Logaritmando 10, base 10. Então esse log aqui vai dar 1 e esse outro log aqui também vai dar 1. Ou seja, a gente não está alterando nem o 7 e nem o 8, tá? Então a gente tem aqui a nossa desigualdade, toda ela expressa em logaritmo da mesma base. Então vamos lá, o que é que a gente vai fazer aqui agora? Vou multiplicar por menos 1 toda essa expressão. Por quê? Porque o logaritmo que está envolvendo o valor que a gente quer descobrir como solução para a questão, ele está negativo. Então a gente vai fazer ele ficar positivo, tá? Lembrando que uma desigualdade, quando a gente multiplica por menos 1, os sinais de menor ou de maior, eles invertem a sua direção, tá? Então vamos lá. O 7 vezes log de 10 na base 10 é positivo e o 8 vezes log de 10 na base 10 também. Esses dois aqui vão ficar negativos e esse do meio vai ficar positivo. E os dois sinais de menor que vão se transformar em sinais de maior que. Então, fazendo essa multiplicação, olha lá. O menos 7, aqui o menos 8. O log que era negativo ficou positivo e os dois sinais de menor que transformaram-se em dois sinais de maior que. Ok, eu preciso que os logs fiquem absolutos aqui, tá? Que a gente não tenha nenhum número na frente de nenhum dos dois. E para isso eu vou lançar mão de outra propriedade, que é essa daqui, ó. Um x que multiplica um log de n na base n, e esse x que está aqui na frente como produto, ele vai aqui para cima do logaritmando como expoente. Então esse x ele é lançado aqui em cima e no logaritmando ele se transforma no expoente. É o que eu vou fazer com esse menos 7 e esse menos 8 aqui, tá? Então, fazendo isso, ó, o menos 7 vem aqui para o 10 do logaritmando como expoente e o menos 8 aqui também. Então, agora a gente tem, ó, toda a nossa desigualdade em função de logs absolutos aqui. Logs absolutos é aquele log que não tem nenhum fator na frente ou considerando o fator igual a 1, tá? Então, como toda a nossa desigualdade está em função do mesmo logaritmo com a mesma base, agora o que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente cortar os logaritmos e considerar apenas os seus logaritmandos. Então, a gente ficou aqui com 10 elevado a menos 7 é maior que x, que é maior do que 10 elevado a menos 8. Interpretando isso aqui, ó, os valores de x que a gente está querendo, eles são intermediários entre 10 elevado a menos 8 e 10 elevado a menos 7. Maiores do que 10 elevado a menos 8 e menores do que 10 elevado a menos 7. Procurando essa alternativa, qual é delas, pessoal? É a letra E. Então, está aqui assinalada a alternativa E da questão 137. Vamos para a questão 138. Uma pessoa que perdeu um objeto pessoal quando visitou uma cidade pretende divulgar nos meios de comunicação informações a respeito da perda desse objeto e de seu contato para eventual devolução. No entanto, ela lembra que, de acordo com o artigo 1234 do Código Civil, poderá ter que pagar essas despesas do transporte desse objeto até a sua cidade e poderá ter que recompensar a pessoa que lhe restituir o objeto em pelo menos 5% do valor do objeto. Quando ela diz aqui pelo menos, pode ser que ela queira, né, dar como restituição, como recompensa pela restituição do objeto, um valor maior do que 5%.
mas é pelo menos 5%. Então vamos lá. Ela sabe que o custo com transporte será de 1/5 do valor do objeto, tá? 1/5 do valor do objeto ela vai gastar com o transporte. E como ela tem muito interesse em reavê-lo, pretende ofertar o maior percentual possível de recompensa, desde que o gasto total com as despesas não ultrapasse o valor atual do objeto. Quais serão as despesas que ela vai ter aqui? Ela vai ter o transporte desse objeto até onde ela está e a recompensa que ela vai dar para a pessoa, beleza? Essas duas recompensas juntas não podem ultrapassar o valor do objeto. Nessas condições, o percentual sobre o valor do objeto dado como recompensa que ela deverá ofertar é igual a gente tem aqui as opções. Então vamos lá, para reaver ela terá dois custos, né? As despesas de transporte e a recompensa. Essas duas despesas, elas não podem atingir mais que o valor atual do objeto, ou seja, o gasto total tem que ser no limite de 100% do valor do objeto. Diz o enunciado que com o transporte ela vai gastar 1/5 do valor atual do objeto. Como a gente precisa responder isso em porcentagem, bora lá, 1/5 em porcentagem. Se eu pego 100% e divido em 5 partes, são 5 partes de 20. Então, 1/5 corresponde a 20% do objeto. E como ela quer pagar uma recompensa que é o maior valor possível, o maior percentual possível, também diz o enunciado, ora, 100% é o limite. Então, qual vai ser essa recompensa máxima para atingir 100% do objeto? Vai ser igual ao maior percentual possível, que para atingir os 100%, eu tenho que somar esse percentual com 20. Então, esse percentual vai ser de 80, porque 20 mais 80 dá o total de 100%. Sendo assim, o maior percentual possível que ela pagará pela recompensa é de 80%. A alternativa correta da questão é a letra E.